Olá, a paz. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, à nossa Escola Bíblica Dominical Online, este que é um departamento da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando Famílias, cujo pastor é o nosso querido reverendo Walter Gonçalves. Estaremos dando continuidade às nossas lições sobre a batalha espiritual ou compreendendo a batalha espiritual. E o tema da lição de hoje, a lição número 4, a primeira parte desta lição, a parte A, tem o título de A Espada do Espírito é a Palavra de Deus. Iremos iniciar a nossa reflexão deste domingo a partir da leitura de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, na Nova Almeida Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, que diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro ou obreira que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que não é outra senão a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Nós vamos iniciar esta lição entendendo e procurando aprofundar o nosso conhecimento da nossa arma de batalha espiritual, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver isso a partir deste momento. E a arma do cristão é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Por essa razão, todo servo ou serva de Deus deve ser habilidoso ou habilidosa no manejo da palavra. Como fazer isso? Vamos entender. O bom manejo da palavra de Deus se constrói mediante três tarefas ou três etapas: a leitura cotidiana da Bíblia Sagrada, a memorização dos textos bíblicos e a meditação na palavra de Deus. Meditar é estudar, é se aprofundar. Por isso nós vamos tentar compreender neste domingo e no vindouro a relevância da palavra de Deus como arma, a grande ferramenta do cristão na batalha contra o reino das trevas. Entretanto, na próxima lição, de domingo que vem, veremos com maior profundidade a palavra como potente arma na guerra espiritual. Hoje, todavia, entretanto, contudo, abordaremos a relevância, a importância da tese reformada sola Escritura, ou somente a Escritura, para a atualidade. E talvez você me pergunte, por que nós vamos estudar esta lição tendo como suporte e fundamento teórico esta tese da reforma protestante, sola Escritura? Nós vamos entender. No próximo sábado, dia 31 de outubro, nós estaremos comemorando 503 anos da Reforma Protestante. Ou seja, há 503 anos atrás, no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, católico, versado na Bíblia Sagrada, conhecedor dos originais no hebraico, no grego, no aramaico, estudioso da palavra, doutor em teologia, Martim Lutero, fixou suas 95 teses
na porta da igreja em Wittenberg. Ato esse que não foi meramente uma insubordinação ou uma rebelião daquele homem fervoroso, servo de Deus, humilde servo da igreja, ali ao colocar as suas teses na porta da igreja. Aquilo ali foi um ato acadêmico, porque era como se fosse uma espécie de convite para o debate, para fazer uma live, como se fosse hoje, atualizando, para que pudesse as pessoas conversarem e chegarem a entendimento e ver de fato que ocorriam abusos financeiros, abusos morais e muito mais ainda, abusos doutrinais, coisas que estavam sendo feitas na igreja de então, na igreja cristã de então, que estava totalmente fora da palavra de Deus. E Lutero, o grande reformador, ele quis, meus irmãos, levantar pelo menos 4 questões que nós vamos ver já já e com elas tentar responder a partir das suas 95 teses. Ele chamou para o debate, ele chamou para a reflexão, ele chamou para a meditação, o corpo de Cristo, a igreja, os seus membros, para que no mundo acadêmico, lá na Universidade de Teologia, lá nas paróquias, lá nas comunidades, as pessoas pudessem se dar conta do grande erro que a igreja vivia. Lutero, em hipótese alguma, queria criar outra igreja, ou até mesmo fundar uma outra religião. Não, Lutero era um servo de Deus, um homem cristão. A Igreja Católica, ela é uma igreja cristã, todavia, nesse período, estava totalmente afastada da palavra de Deus. E Lutero, como um servo fiel, buscou alertar a sua igreja o que estava ocorrendo. Então nós vamos ver estas perguntas formuladas, não somente por Lutero, mas por tantos outros reformadores, como Zwinglio, Melanchthon, Calvino, que fizeram as pessoas pensar no que realmente a palavra de Deus, a Bíblia, estava dizendo. Vamos entender isso. 4 perguntas básicas que estavam sendo respondidas pelo Dr. Martim Lutero nas suas 95 teses levantadas lá, ou colocadas lá, na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 31 de outubro de 1517. Primeiro, como uma pessoa é salva? Essa é uma primeira pergunta. Lutero buscou entender a partir da Bíblia Sagrada, da autoridade máxima da vida do cristão, a palavra de Deus, como a pessoa pode ser salva. A pessoa pode ser salva mediante Cristo Jesus, através do seu sacrifício vicário substitutivo na cruz do Calvário, ofertando a sua vida em favor de todos nós, e bastando que cada ser humano, arrependido dos seus pecados, confesse a Deus e busque em Cristo a salvação que Deus oferece gratuitamente, sem ônus nenhum para a pessoa, sem pagar um tostão a mais. A segunda pergunta é: onde reside a autoridade religiosa, a autoridade espiritual da igreja? Reside no seu ministério ou reside na palavra de Deus? Lutero, a partir das suas 95 teses, e lendo a Bíblia, chegou à conclusão que a única autoridade que nós temos, além de Deus, é claro, Pai, Filho e Espírito Santo, é a sua palavra, nada mais. Mas há mais 2 perguntas que Lutero busca responder nas suas 95 teses. Vejamos. O que é a igreja? É a terceira pergunta. A igreja
não é ou não são os seus ministros. A igreja é a assembleia daqueles que foram chamados de dentro do mundo para fora dele. Eclesia, no grego, essa palavra significa aqueles que foram convocados. Então, todos os servos de Deus, sem distinção de raça, cor, gênero, sem distinção de status religioso, sem distinção de nada, todo servo de Deus, o mais humilde até o mais distinto, se é que há alguém com distinção tal, todos são a igreja de Cristo, o corpo místico do Senhor Jesus. Não é basicamente uma instituição qualquer, né? Uma instituição humana, uma organização humana, mas sim aqueles que foram chamados por Deus para servi-lo e assim o aceitaram, né? Porque o chamado de Deus é voluntário, não é obrigatório. E a quarta e última pergunta: o que é a essência da vida cristã? A essência da vida cristã é crer em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ter a Bíblia como regra de fé e prática e servir a Deus de toda a alma, corpo e espírito, amando o seu próximo como a si mesmo. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta é a essência da vida cristã. E nas 95 teses, Martinho Lutero responde basicamente tudo isso. Mas por que estamos enfatizando estes aspectos para entender a Bíblia como a espada do Espírito, a palavra de Deus? Vamos procurar entender que a tese principal, ou melhor, uma das teses principais da Reforma Protestante é somente as Escrituras. Ou seja, sola Escritura é a base da autoridade na vida da igreja e na vida dos cristãos, na vida de todo servo e serva de Deus. Só as Escrituras. Vejamos isso. O doutor Martinho Lutero, que nasceu em 10 de novembro de 1483 e morreu em 18 de fevereiro de 1546, como nós dissemos, jamais desejou criar uma nova igreja, mas sim reformar a única igreja a qual servia, a Igreja de Cristo. Naquele período, o mundo estava saindo da Idade das Trevas, do período medieval, e entrando no Renascimento. Por que o termo Renascimento é usado para esse período? Porque ali a humanidade é levada a voltar a estudar as línguas clássicas, o grego e o hebraico, né, o aramaico, o latim, estudar os clássicos, desde os filósofos até a poesia, enfim, voltar à era da reflexão e se apropriar da verdade bíblica, da revelação escrita, porque até então, durante o período medieval, a Bíblia estava enclausurada, aprisionada e tão somente permitida era a sua leitura por aqueles que a igreja de então permitia ler, que eram os seus clérigos. Nenhuma pessoa que não fosse autorizada pela igreja poderia ler ou examinar as Escrituras. Por isso, nós podemos ver que a tese da sola Escritura começou a fazer todo sentido como uma mudança de percepção e paradigma para aquele momento e sendo também importante para os dias de hoje. Vejamos. Como podemos entender a importância da tese sola Escritura? A tese sola Escritura, ou somente as Escrituras,
confronta o conceito católico de sucessão apostólica e autoridade da igreja. Porque, na visão católica da época, o Papa era a única autoridade, assim como o magistério da igreja, os seus bispos e cardeais, para opinar e para interpretar as escrituras, para dar um sentido, para poder dar autoridade. Eles tinham autoridade na visão católica da época para isso, porque diziam, e isso não é história eclesiástica, é tradição, que o sucessor de Pedro, na visão católica, o primeiro Papa, o que não é verdade, Pedro nunca foi Papa, Pedro foi um apóstolo, um homem que foi enviado por Cristo para pregar o Evangelho em muitas regiões, inclusive na própria Roma, e lá foi martirizado de cabeça para baixo, mas não assumia uma autoridade como era esboçada e como era defendida pelos teólogos católicos da época, mesmo porque, se nós examinarmos a Bíblia Sagrada, principalmente na carta aos Gálatas, Paulo confrontou Pedro pelo seu comportamento claudicante, duvidoso em relação à circuncisão ou não circuncisão. Então, na visão reformada, somente a Bíblia poderia ter autoridade sobre a igreja e os seus fiéis. Não o magistério da igreja, não o ministério da igreja, não o Papa, os seus cardeais, seus bispos e os seus párocos. Não. Por isso que a autoridade na interpretação da Bíblia, na visão católica, como nós veremos, ela não está só firmada nas Escrituras, mas sim, principalmente na sua tradição, no magistério eclesiástico. Vamos ver. Na Igreja Católica, do período de Lutero, a autoridade da Igreja era o Papa, tanto na interpretação como na promulgação de leis canônicas, cujo valor de tradição, na visão católica, tem o mesmo peso da Bíblia Sagrada. Vejamos. Um grande exemplo dessa situação, nós podemos observar à nossa direita aquilo que foi chamado de bula papal, um documento que o Papa expedia, e pode ser visto ali o selo papal, onde o sumo pontífice do catolicismo, aquele que detém autoridade na visão católica máxima, chamado até então de vicários Christus, ou seja, aquele que ficou no lugar de Cristo, porque eles interpretam Mateus 18 de forma equivocada. A pedra ali não é Pedro. Quando o texto fala em Mateus 16, 18, é fácil de entender a colocação de Jesus se não forçarmos o texto a não dizer o que ele não fala. Pois, lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus pergunta aos seus discípulos o que dizem os homens ser o Filho do Homem. Ou seja, qual
a opinião que eles têm a respeito de Jesus. E os discípulos falam e dizem, respondendo a Jesus, que uns dizem que Jesus era João Batista, ressuscitado, Elias, ou algum dos profetas, como Jeremias e outros. Mas Jesus quis saber dos próprios discípulos qual era a opinião deles acerca de si mesmo. O que os discípulos entendiam, quem era Jesus. E Pedro, afoitamente, como sempre foi, disse: o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Masiha, é o Messias, porque Cristo, em grego, significa Mashiach, ou Messias, ou ungido, Messias, ou Masiha, hebraico. Tu és o Cristo, o ungido, Filho de Deus. Jesus fala para ele: bendito és tu, Simão Bar-Jonas, ou tu és feliz, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas sim foi meu Pai que está no céu. E aí no versículo 18 Jesus fala: mas eu digo também a ti, Simão, que você é Pedro. A palavra Pedro, o nome de Simão não era Pedro, né? Pedro é um apelido que Jesus colocou em Simão, Shimon, no hebraico. Petros é a palavra no grego, que significa fragmento de rocha, uma pedrinha, né? Uma pedra que resvalou, que saiu de uma rocha enorme, de uma grande montanha. Eu também te digo que tu és Pedro. É Pedro. O que significa Pedro? Pedrinha. Por quê? Porque Pedro era um homem duro, né? Um homem rígido, um homem inflexível, né? Um homem que era, às vezes, irredutível nas suas opiniões e pagava muito caro por esse tipo de postura. E Jesus botou esse apelido nele, isso era apelido que ele tinha. O nome de Pedro era Simão, em hebraico Shimon. Shimon ben Yona, Simão, filho de Jonas, né? Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque eu te digo, não foi a carne nem o sangue que te revelou. Mateus 16, 17. No versículo 18, Jesus continua respondendo a Pedro: eu também te digo, você é uma pedra, uma pequena pedra. E sobre esta pedra, esse pronome demonstrativo fala de proximidade. Se Jesus estivesse referindo a Pedro, gramaticalmente ele falaria sobre essa pedra. Esse seria o pronome demonstrativo que Jesus usaria. Não, aqui Jesus fala sobre esta pedra. E aqui não é mais Petros, é Petra, é rocha, rocha maciça, pedra angular. É o próprio Cristo que é o fundamento, a pedra fundamental da igreja. Não é Pedro, é Cristo. Porque se a pedra fundamental fosse Pedro, como aconteceu lá no dia do julgamento de Jesus, a igreja de Cristo já estava totalmente esfacelada. Não. No julgamento de Cristo, Jesus continuou de pé, ainda que condenado, ainda que massacrado, ainda que afligido, ainda que maltratado, ainda que morto. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então, a rocha inabalável, a rocha de Israel, a rocha da igreja, a rocha fundamental, a pedra angular é Cristo. E sobre esta pedra, o Petra no grego, não Petros, fragmento de rocha, mas Petra, rocha imensa, rocha grande, rocha eterna, Cristo Jesus, pedra fundamental, rocha de Israel, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, a visão católica se prevalecia dessa interpretação equivocada, errônea, dizendo que Pedro era pedra, fundamento da igreja, e os papas que vieram a partir de Pedro em Roma. Pedro não foi o pastor de Roma. Meus irmãos, quem fundou a igreja de Roma não foi Pedro nem Paulo. Já existia uma igreja cristã que foi fundada por algum discípulo anônimo ali em Roma. Nós podemos ver lá na carta aos Romanos que Paulo não se arvora de ser o fundador daquela igreja. E olha que grande parte das igrejas no Novo Testamento
foram fundadas pelo apóstolo Paulo, mas a igreja de Roma não foi fundada por Paulo, nem por Pedro. Ambos foram martirizados ali. Ambos morreram ali pelo seu testemunho de Jesus. Mas Pedro nem Paulo, nenhum dos servos de Deus, os apóstolos, foram os pastores ou os bispos daquela igreja. Então, essa interpretação, além de não ter base histórica, não tem base doutrinária. Mas essa percepção católica equivocada deu origem às bulas papais, que era um documento que o Papa expedia dando perdão a todos aqueles que pudessem pagar por ela. É verdade. Perdão, inclusive, feito em relação aos mortos. Então, se a família de alguém com dinheiro quisesse comprar o céu, essa alma nunca estava no inferno, sempre estava no purgatório, que é, na visão católica, da escatologia católica, um lugar entre o inferno e o céu, onde as pessoas ficam purgando seus pecados. É uma espécie de repescagem, é uma espécie de segundo turno para a salvação. A pessoa pagava, na visão católica da época, lá da Reforma, século XVI, e a partir daquele pagamento, né, do dinheiro, o Papa expedia uma bula, esse documento que aí está, que vocês estão vendo, e todos os seus pecados estavam perdoados. Muito fácil. Muito fácil, na visão daqueles que tinham dinheiro. Mas isso se contrapunha e entrava em conflito com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não ensina e jamais ensinou uma coisa deste nível. Vamos ver. Coisa horrorosa. Esse cidadão que aí está, frade dominicano, Johann Tetzel, que nasceu em 1465 e morreu em 1519. Johann Tetzel, ele era um comissário do Papa que vendia as bulas de indulgência com perdão dos pecados. E nas cidades onde ele chegava, ele falava: tão logo a moeda caia na caixa, a alma do purgatório sai. Tão logo a moeda caia na caixa caia, a alma do purgatório sai. Ou seja, se você tem dinheiro para comprar uma bula papal com perdão dos seus pecados, pode ter certeza que o seu pecado, da sua família, do seu pai, serão perdoados se você pagar. Ora, meus irmãos, isso foi uma afronta para Lutero, que conhecia a Bíblia Sagrada. Vamos ver o que o doutor Lutero falou e falava sobre isso. Doutor Lutero disse em relação às bulas papais o seguinte, lá na sua tese 52 das 95 que ele escreveu e afixou na igreja de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. Vã é a confiança na salvação por meio de cartas de indulgências, mesmo que o comissário ou até mesmo o próprio Papa desse sua alma como garantia pelas mesmas. Elas não têm validade alguma, ensinava Lutero. Continuemos. Na tese 36, Lutero fala o seguinte: todo cristão que se arrepende verdadeiramente de seus pecados e sente pesar por ter pecado, tem pleno perdão de dívida e pena, mesmo sem breve de indulgência, porque ele tem acesso ao trono da graça de Deus através de Cristo Jesus, que o perdoa, que lava sua alma, que lava a sua vida de todo pecado. Basta que ele possa pedir perdão. Aonde Lutero estava se baseando para escrever isso e confrontar a ideia equivocada
do Papa da época e dos seus emissários ou comissários. Vejamos. Lutero não escreveu essas teses do nada. Pelo contrário, ele usou um doutor da igreja. Aí está, barba branca, carequinha, narigudo, o apóstolo Paulo, doutor Paulo de Tarso, que fez seu doutorado com o rabino Gamaliel. Nasceu em 5 a.C. e morreu martirizado em Roma por Nero em 67. Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada, dizendo o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, eu creio em Cristo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É somente pela fé, pela graça de Deus. E ele diz mais, vejamos. Efésios 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, mediante o crer, tão somente crer. Isto não vem de vocês, não é obra dos homens, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu não posso comprar a minha salvação. Eu posso aceitar a salvação que Deus me dá, que Deus me oferece em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ora, Lutero não queria fazer uma nova igreja. Lutero não queria criar uma nova denominação. Lutero queria levar a igreja a uma reflexão e a que ela pudesse voltar aos primórdios da comunidade em Jerusalém, com os apóstolos, onde a autoridade máxima não era Tiago, não era Pedro, não era João, nem era Paulo. Era a palavra de Deus, era o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Lutero não quis fazer uma reforma para dividir a cristandade, em hipótese alguma. Mas Lutero, Dr. Martim Lutero, sofreu vários ataques, inclusive a possibilidade de ser assassinado, morto, por ordem do Papa da época e daqueles príncipes que o seguiam, porque naquele momento da história a igreja não era só, a igreja católica não era só, como continua hoje também, não sendo só uma entidade religiosa, mas é um Estado soberano, o Vaticano. Mas naquela época tinha muito mais poder e ele, o Papa, tirava reis, colocava reis. Enfim, não havia separação entre igreja e Estado, algo que é muito perigoso. Inclusive, na nossa época, nós estamos correndo esse risco desse tipo de peste voltar a acontecer no meio da cristandade. Mas voltemos à história. Lutero foi convidado a Worms, lá naquele evento que chamou-se a Dieta de Worms, para se retratar, para poder negar e abrir mão das suas 95 teses. Mas Lutero disse o seguinte, vejamos. Na Dieta de Worms, em 1521, Lutero falou o seguinte: a menos que eu seja convencido mediante o testemunho das Escrituras e por razões evidentes, eu não confio no Papa, nem no seu concílio, devido terem eles errado e entrado em contradição continuamente. Eu me mantenho firme nas Escrituras, somente nas Escrituras, só na Escritura, somente na Bíblia Sagrada, as quais adotei como meu guia. Minha consciência é prisioneira da palavra de Deus, da Bíblia. Não posso ir contra a minha consciência, que Deus me ajude.
Ou seja, Lutero aqui dá uma grande lição a todos nós, correndo risco de morte, com a sua vida ameaçada, não temendo, ele ficou firme, exaltando a importância da Bíblia como palavra de Deus, como a espada do Espírito, a única arma do cristão para combater o mal. Naquele período medieval, Satanás dominava a igreja. Satanás manipulava a verdade. E a estratégia hoje continua a mesma. Mas nós temos a espada que esmiuça a penha, que é a palavra de Deus. Por isso que Lutero fez questão de apresentar esta verdade para a sua comunidade, para a sua época e para os cristãos das épocas vindouras. Vejamos. Os reformadores protestantes do século XVI insistiram em que as Escrituras, primeiro, são suficientes como autoridade única e última das nossas crenças e das nossas práticas eclesiásticas. Segundo, nas Escrituras, os primeiros cristãos confiavam plenamente, entendendo-as como palavra de Deus. Ora, se a Igreja Apostólica fazia assim, como nós poderemos fazer o contrário? A Igreja Apostólica, a Igreja do primeiro século, a Igreja chamada primitiva, não se colocava acima das Escrituras, não, senhor, mas totalmente submissa a elas, a palavra de Deus, conforme o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, ensinou na sua carta aos Gálatas, que, segundo os eruditos, estudiosos da Bíblia Sagrada, possivelmente, junto com a primeira carta aos Tessalonicenses, são as primeiras escrituras do Novo Testamento. Cronologicamente, se nós fôssemos colocar os primeiros livros escritos na Bíblia, certamente não seriam os evangelhos, que foram escritos depois do ano 55. Mas os primeiros livros da Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, são as cartas de Tessalonicenses e a carta aos Gálatas. Lá em Gálatas 1, 6-8, Paulo escreve o seguinte: estou muito surpreso em ver que vocês, meus irmãos da igreja da Galácia, estão passando tão depressa daquele que os chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. E aí Paulo fala no versículo 8, ainda que nós quem? Os apóstolos, aqueles que eram os personagens, vamos dizer assim, entre aspas, principais da igreja da época, diz ele, Gálatas 1:8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja amaldiçoado, seja anátema. Ou seja, a única verdade a qual eu me submeto é o evangelho, é a palavra de Deus. Não há homem algum, não há autoridade eclesiástica alguma que pode estar acima da palavra. Daí a ideia central, uma das ideias basilares, fundamentais da reforma, ser essa: somente as Escrituras. As Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a espada do Espírito, é a autoridade última e única que nós dispomos para direcionar a vida do cristão e as práticas eclesiásticas. Ora, meus irmãos, o que nós podemos entender a partir daí? Primeiro,
ninguém, absolutamente ninguém, tem autoridade igual ou maior que as Escrituras. Elas são a nossa única regra de fé e prática. Segundo, à semelhança do papado medieval, muitos pastores, bispos e alguns que se dizem apóstolos hoje se acham acima dos demais irmãos e até mesmo de modo velado, de modo maquiado, acima das Escrituras, se julgam infalíveis. Meus irmãos, hoje a cristandade evangélica precisa ser reformada, precisa ser mudada, precisa voltar aos tempos de Lutero. Por quê? Veja só o seguinte: para que nós possamos pensar a questão da Bíblia como nossa única regra de fé e prática, como sendo a única autoridade e a última autoridade na vida dos cristãos e da Igreja de Cristo, o professor doutor reverendo Augustus Nicodemos Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, professor da Universidade Mackenzie, grande estudioso da Bíblia Sagrada, escreveu esta bela obra que eu recomendo, Apóstolos, Verdade Bíblica sobre o Apostolado, um livro da editora Fiel que qualquer pessoa que comprar estará adquirindo um livro excelente. Reverendo Dr. Augusto Nicodemos apresenta nesta obra essa tese da reforma. Somente as Escrituras, sola Escrituras. Porque hoje a cristandade evangélica no Brasil precisa ser reformada. Precisa voltar às origens da igreja primitiva, do modo vivendi que a igreja primitiva possuía. Porque alguns que se arvoram como apóstolos, bispos, etc., colocam-se na mesma posição, muito parecida, se não igual, aos papas do período medieval e daquele período quando Lutero fez a reforma protestante. Veja o que o doutor Augusto Nicodemos fala no seu livro. Muitos hoje que se consideram apóstolos, como aqueles do Novo Testamento, não parecem apreciar o sofrimento como parte de seu apostolado. Os apóstolos modernos pregam a teologia da prosperidade e não a teologia da cruz e do sofrimento por Cristo, que as Escrituras ensinam. Carta de Paulo a Timóteo: se alguém está em Cristo ou quer viver em Cristo piedosamente, sofrerá perseguição. Pelo contrário, esse grupo de hoje de líderes perseguem, distorcem e maculam a teologia bíblica de luta espiritual, cometendo e falando as maiores extravagâncias que a Bíblia nunca ensinou e jamais resistem. Mas continuemos. Dr. Augusto Nicodemos, até de uma forma bem humorada, ele citou esta frase que ficou aí cunhada, né, como uma espécie de paradigma da nova cristandade. Parem de vir a Cristo para subir na vida. O símbolo do cristianismo é uma cruz e não uma escada. Ou seja, a verdade bíblica dos falsos obreiros, dos falsos apóstolos, bispos, pastores, está sendo dilapidada, está sendo contaminada e, consequentemente, a palavra, as Escrituras
ou mesmo o poder da igreja fica maculado. Não há qualquer resultado efetivo na batalha espiritual contra o reino das trevas. Mas continuemos ainda com uma última fala do Dr. Augusto Nicodemos. Olha que coisa interessante que o Dr. Augusto Nicodemos fala. Quando Judas ficou possesso por Satanás, não caiu no chão, não revirou os olhos, não falou com voz diferente, não ficou doente ou encurvado, não ganhou uma força descomunal. Simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. A mesma coisa que prevalece hoje naqueles que abandonam a Escritura Sagrada ou as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que abandonam a tese de somente as Escrituras. Vocês vejam que há determinadas entidades eclesiásticas por aí que o seu bispo, seu apóstolo, é um Deus adorado, infalível. Só que somente há um que é infalível, que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e a sua palavra. Se nós abandonarmos as Escrituras como sendo a palavra de Deus, a autoridade máxima e última na vida do cristão, nós vamos perder a batalha espiritual. Mas se quisermos ganhar a batalha espiritual contra o reino das trevas, precisamos conservar esta tese reformada que tem relevância e importância até hoje. Somente as Escrituras, somente as Escrituras, somente as Escrituras. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Finalizando, vamos ver. Disse John Piper, um outro grande estudioso, um pastor reformado, batista, que preza pelo cumprimento da Bíblia Sagrada. Ele fala: não basta ler a Bíblia e estudá-la. O diabo também conhece a Bíblia e a memoriza. Basta ver a tentação de Jesus, na qual o diabo falou literalmente o Salmo 91. Mas não é só ler, não é só estudar, mas acima de tudo, colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina. Colocar a tese reformada de somente as Escrituras pode nos ajudar a ter vitória na batalha espiritual ou na guerra espiritual. Assim, eu convoco você, a sua família, os seus, para fazerem parte desta reflexão no próximo domingo, quando nós vamos aprofundar esta visão sobre a Bíblia como espada, a palavra de Deus como arma de guerra contra o reino das trevas. Jesus venceu Satanás no deserto usando a palavra de Deus. E nós também podemos vencê-lo da mesma forma. Não há outra arma, não há inovação, não há qualquer tipo de coisa diferente. A arma do cristão é a palavra de Deus, e a tese da reforma, somente as Escrituras, funcionou ontem, funciona hoje e funcionará sempre, porque na palavra encontramos a verdade, e a verdade só nos liberta na medida em que nós nos colocamos nas mãos de Deus e permitimos que o Senhor possa fazer uma transformação na nossa vida. Quando Jesus fala no Evangelho de João: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa libertação tem que ser efetiva no dia a dia. Nós temos que transpirar Bíblia, colocá-la em prática, como disse o Dr. John Piper. Não é somente ler, não é somente estudar, não é somente memorizar, mas praticar a Bíblia todos os dias, para que nós possamos vencer de fato o reino das trevas e sejamos assim libertos pela palavra da verdade, que é a Bíblia Sagrada. Que Deus a todos abençoe rica e abundantemente. Amém.